Aloha, everybody. I'm McDowell Tippens. I'm from Hawaii, USA, so that's why I say aloha. Everybody else says hello, yeah? So this is a little bit about me. I understand this is in English, so I'm going to walk through it, and then I have a translator so that we don't get too lost in translation. Ela vai passando pouco sobre a vida dela agora. So I was born in 1977. That makes me 41 currently. I'll be 42 next month. I am a single mother of 4 children. My oldest is 24. My youngest is 18. I have 2 boys and 2 girls. Let's see how this goes. I was born in Houston, Texas. Now I live in Honolulu. I've lived in over 8 states, and I've visited over 35 now. In addition to that, in the 1998, I entered the U.S. Army. I was a counterintelligence agent, so I worked in anti-terrorism, and I basically evaluated people for risk to intelligence resources. So I try to figure out if people are going to sell our secrets. Bom, ela disse, né, que nasceu em 1977, originalmente do Houston. Ela está para fazer 42 anos, tem 4 filhos e mudou para o Havaí em 2013, né, como vocês estão vendo ali. Já viveu em 8 estados americanos, devido ao exército, já esteve em mais de 30 estados. E ela trabalhava na área de antiterrorismo, avaliando o risco de suspeitos de pessoas. Additionally, I was trained to speak Arabic, so I was fluent in the Arabic language. Now I'm not as fluent, but I can still speak. I broke my neck in 2001. I was honorably discharged from the military for that medical problem. Since then, I have been awarded 100% disability for a fractured neck, a fractured sternum, which is right here, in addition to PTSD and multiple head trauma. Let's see. This is my education, so I'll let you do that first. Okay. Ela é especialista em língua árabe, né? Ela teve um acidente que ela quebrou o pescoço, as costas e acho que a costela. E teve transtorno pós-traumático. Isso, ela começou no exército em 98 e agora ela está 100% afastada como disabled, né? Ela está desabilitada, vamos dizer assim, não pode mais trabalhar. Okay, so we're going to do it in smaller bits. Yeah. All right, so on to my education. I graduated the Arabic language course in 2001. After my discharge from the U.S. Army, I got my bachelor's in criminal justice and my master's in administration of justice and security systems. Ela é graduada, né, em língua árabe. Depois ela se formou em crime e justiça no Texas. Go on. In Texas? Yeah, I got it in Texas. You ready? Okay. After moving to, in 2010, I started using cannabis for my medical issues. I'm going to go into it more in the next slide. And so I started lobbying after a few years. I started lobbying for cannabis rights and patient rights. And then that moved me to Hawaii. Ela começou a usar cannabis em 2010 para se tratar. E aí ela virou uma lobista, uma advocacy, né? Ela começou a advogar pela causa da cannabis e isso levou ela até o Havaí. After moving to Hawaii, I have written for 2 medical marijuana magazines. I have spoken at this point, 12 cannabis events regarding the Hawaii Veterans Cannabis Alliance, and we created and obtained the 501c certification for the Hawaii Veterans Cannabis Alliance, which certifies us as a philanthropic organization that doesn't take profit, a non-governmental non-profit. Ela foi publicada em 2 matérias da revista de marihuana. Falou em eventos da Cannabis Cup em 2015. Na verdade, ela participou já de 12 eventos até agora. Ela é diretora executiva, cofundadora
da Aliança dos Veteranos do Havaí para Cannabis, tá? Que é uma ONG. There we go. So this is my weed story in brief. As a child, I was taught that cannabis was a dangerous substance and was a gateway drug to other more dangerous drugs. DARE program is Drug Aversion and Rehabilitation Education, which is a nonprofit in America. E ela cresceu no Texas, uma educação bem conservadora, e cresceu escutando que a cannabis é uma substância perigosa, que era uma porta de entrada para outras drogas. E aí ela falou o nome ali do DARE Program, que é um programa educativo de lá, mas eu não vou saber lembrar todos os nomes que ela falou agora, gente. So, about 12 or 13 years old, I tried cannabis for the first time, and I got really sick. I threw up, and I was miserable, and I came to believe that I was allergic to cannabis. Ela ficou doente quando ela tentou. As 2 vezes que ela tentou usar cannabis, ela ficou mal, vomitando. Ela achou que era uma reação alérgica, então ela parou. So, as a young adult, after I got out of high school, I went into the military. We discussed this already. Became a spy. I started drinking alcohol to compensate for my medical problems and my social issues that come from being in the military. E depois, já na idade adulta, quando ela entrou no exército, ela começou a... meio que virou uma espiã, né? Como ela estudava a inteligência dos Estados Unidos no exército. E não tinha muita vida social, bebia muito, estava tentando esconder os sintomas que ela tinha bebendo. So, the medical part of it led me into the veteran healthcare system. After 8 years, I was being prescribed almost 30 different types of medicine and 85 pills a day. I was also using a pulmonary walker, which is the one with 4 wheels on it. Ela foi piorando, e no final ela já estava tomando 85 pílulas por dia, com 28 tipos diferentes. Problema pulmonar, carregando aqueles equipamentos para respirar. All right, so in 2010, a friend of mine got cancer and started using cannabis for treating the side effects from chemotherapy and radiation. Ela, em 2010, teve uma amiga com câncer que começou a utilizar cannabis no tratamento para diminuir os sintomas da quimioterapia e da radioterapia. He coerced me, if you will, into smoking cannabis with him, and I found that not only was I not allergic, but after a few weeks of using it, I recognized that my medical symptoms were easing and some were gone, something that pills had never done. Um amigo dela persuadiu, incentivou ela a usar cannabis medicinal, e depois de um tempo primeiro ela descobriu que não era mesmo alérgica, e com o passar das semanas ela foi descobrindo que os problemas medicinais dela, os problemas de saúde dela começaram a diminuir, e ela começou a perceber isso. So at that point, I weighed, I should do that. I want to ask a trivia question in the middle of this for no reason. Does anyone here know the speculated lethal dose of cannabis? Ela está perguntando se alguém sabe mais ou menos como seria uma dose letal de cannabis. No? Any ideas? You need to smoke 25 kilos in an hour. This is how many kilograms? So 6,818 São kilograms. quase 7.000 quilos. In 15 minutes. Em 15 minutos. 15 minutes. So 7 quilos em 15 minutos, ou seja, it's 15,000 pounds. So 15,000 pounds, 6,818 kilos.
basically you could fill your skin up, and it's not enough. Okay, sorry about that. So, 225 pounds. So I was about 110 kilos. Does that sound about right? 2.2? Yeah. I was 225. I have to do the math, you guys. That's why I'm skipping. So I Ela weighed está tentando fazer a conta de 225 quantos quilos ela tinha na times época. 2 wait. Mais de 100, pelo que ela falou. Yeah, 102 kilos. So I weighed 102. 102 kilos when I started using cannabis. Quando ela começou a usar uma cannabis. And I lost about 50 kilos. Well, not like, let's like 40 kilos in a year. Perdeu 40 quilos So- depois de começar com a cannabis. Cannabis helped me find a healthier lifestyle, taught me how to take care of myself, and gave me objectivity, which we're going to talk about more than anything after this. Ela começou a ter uma vida mais saudável, mais ativa. Okay, so this is the hardest bullet. E começou a ter mais objetividade na vida. So last year, I'm going to try not to yell. Last year, I lost my fiance to PTSD. Ela He- perdeu o noivo para transtorno pós-traumático ano passado. He was being medicated with Klonopin and Xanax, Ele estava tomando Xanax e cloropin, eu não entendi. clonazepam is the other clonazepam. Clorazepam. He hung himself on an overdose, Ele se enforcou. which has brought me back to this. I'd kind of stopped for maybe 6 months, but now we're back. And that's really what the organization is about. It's veterans helping each other and making this not happen ever again. E é por isso que ela ajudou a criar essa instituição, para que veteranos possam ajudar outros veteranos, para que isso não volte a acontecer. A ideia da instituição é essa, é ajudar os veteranos do Exército Americano que voltam traumatizados de operações. Okay, so we're going to move on to the organization that I established. We were established in 2015, so almost 5 years ago. After discovering that almost 25 veterans a day commit suicide, and that was released in 2014, I believe. Eles descobriram, isso em 2015, eles criaram a instituição porque eles descobriram que havia mais ou menos 25 casos de suicídio de ex-soldados e veteranos de guerra americanos na época. Now, that is an American number based on only 26 states reporting, so it's grossly underestimated. It's speculated that the number is closer to 75 a day. Especula-se que possam ser até 75, mas o número oficial é apenas 25. In America, veterans represent, thank you. In America, veterans represent about 8% of the population and 24% of the suicide rate. Os veteranos de guerra representam 8% da população, mas eles representam 24% dos casos de suicídio nos Estados Unidos. Okay. So the organization was created by myself and one other veteran. We currently have 4 chapters on 4 islands in the state of Hawaii, which is half. This is our website, hivetscan.org. I will work on getting it translated. And this is our goal, which is to reduce the frequency of veteran and PTSD-related suicide annually. We would like to expand this to worldwide, so maybe we can get Bom, eles doing it estão down em here. 4 lugares do Havaí. Tá ali o site, hivetscan.org. E o objetivo deles é reduzir a frequência dos transtornos pós-traumáticos que levam ao suicídio anualmente nos Estados Unidos. Okay, so this slide is about the automated or the autonomic nervous system, which you can't see, but basically it's a discussion of PTSD and how it affects the autonomic nervous system, both the sympathetic and the parasympathetic. Nesse slide que está faltando, ele falaria sobre como o transtorno pós-traumático afeta
O sistema simpático e parasimpático, é We isso? might need technical help with these ones. Okay. Oh, still not going that one. So the parasympathetic nervous system is the system rest and digest. It allows your body to repair and digest food. It's also called feed and breed because most commonly sexual impulse comes in during this time. It's when your body is relaxing. So this is like recovery mode. Esse sistema é parasintético, né? Ele é responsável pelo relaxamento, digestão. Um para ativar e outro para regular, desculpa. All right, so on the other side of this coin, you have the sympathetic nervous system, which is the fight or flight. And that's really what we're going to be talking about when it's related to PTSD, post-traumatic stress disorder. O sistema simpatético é responsável pelo modo de correr ou lutar, né? Luta ou fuga. So in fight or flight, you have stressor. And initially, when we evolved, these stressors were life-threatening. We lived outside in caves, and if a tiger's coming after you, that's stressful. And it also means your life. So it's a very important thing to pay attention to these kinds of triggers, these types of stressors, if you will. Esse sistema ele meio que regula a questão de estresse, se você tem que brigar ou correr, e te deixa mais num modo mais estressado, né, e não relaxado, é completamente diferente do outro. E como antigamente a gente tinha muito mais perigos, né, tinha que fugir dos bichos, vivia na caverna, então ele veio com o tempo aí pra gente. So evolutionarily, we stopped evolving when we moved indoors, really. And because of that, things that stress us out now are misunderstood by our body. Então, aí como a gente vê com o passar do tempo, mudando o estilo de vida, esse estímulo de estresse hoje é muito diferente de antigamente. O corpo não conseguiu ainda se adaptar e mudar como reagir com esse modo de estresse. So when we were evolving and we lived in an area of constant stress, our body understood this to be an environment that was dangerous to our well-being. E antigamente o corpo entendia, né, que esse estresse fazia mal para o bem-estar. As a result, our body becomes more reactive to stressors in order to protect ourselves and be ready to run, hopefully. Now we live in an environment of constant stress. We have appointments and clocks and traffic and kids and dinner and everything and money, money, money. Antigamente a gente sabia o que fazer, era correr ou lutar. Agora são tantos tipos de estresse, né, que ela está falando. Filho, sociedade, telefone, dinheiro, relacionamentos, compromissos e tudo mais. E o corpo ainda está se adaptando. So as a result, our body becomes more reactive to our environment. It expects our safety to be at risk when we're in stress. And now we're at a fight or flight point pretty much throughout our entire life. So I think I want to let you go. Bom, hoje ela está dizendo que no momento praticamente a gente está vivendo a vida inteira nesse modo estressado, né? So then any major event, being mugged, rape unfortunately, or having a child be in a major accident, being in a major car accident, any of these major things can cause people to go into a persistent state of survival. Então, e esses problemas de hoje podem levar a pessoa a viver constantemente nesse modo de reagir, né, de reação, como quando acontece um estresse por roubo, por estupro, por acidente. Então, so as a result, we go into this constant state of survival, and we start to have symptoms.
And that's on the next slide. So I'll Os go to sintomas that. começam So a we're gonna do this aparecer. Okay. So these are a couple of the symptoms, and this might be tough too. I've classified them in flight and fight. So the two I have for flight are agoraphobia and procrastination. Is that E é como se tivesse com no modo fuga, né? Você pode procrastinar as coisas ou ter fobia, agorafobia, né? okay? So y'all know what those are. So agoraphobia is a fear of space, of open space, and procrastination, obviously, putting off things that you should be doing now. So agoraphobia, when seen with PTSD, is an attempt to control the environment. The patient wants to be at home because they know the environment and they can control that. They can lock the door, they can turn on the lights, they can turn on the TV, they can buy a security system. O agorafobia leva a pessoa a querer controlar o ambiente. Então a pessoa vai ficar mais isolada em casa, vai querer cuidar, ter segurança, contratar segurança, porque ele está sempre preocupado ali. Procrastination is similar. I actually do this quite a lot. I don't like driving. I've been in a couple really severe car accidents. So instead of going and doing my errands, I will find things at home to do instead. I will wash dishes. I will fold laundry that needed to be done. I will find a reason not to drive my car, not to leave my house. E procrastinando, ela sabe que ela tem que fazer alguma coisa, mas ela tem um estresse, um transtorno de estresse por acidente de veículo, ela não quer dirigir, ela acha alguma coisa para ficar em casa. Vai lavar a louça, vai arrumar alguma coisa para fazer e não sai de casa, não vai fazer o que ela tem que fazer, procrastinando. And I think that one's a really good one to stop on for a moment. I'm not lazy. I'm afraid. Ela está falando que ela não é preguiçosa, ela tem medo mesmo. So sometimes you'll have patients or you'll have people in your life that have symptoms that feel like character traits. E aí você tem algumas pessoas na sua vida que têm... Can you say it again? Sometimes people in your life, they'll have As pessoas podem ter symptoms. sintomas Symptoms that feel like character traits. que como se elas estivessem mudando de característica, como se ela estivesse So like mudando de someone's a jerk, humor, né? you know, someone's a jerk. They're not a jerk. Quando alguém é It's a symptom. um idiota, no momento o cara não é. Um sintoma está sempre mudando. Not everybody. Não é todo mundo, tá? So that's where this one comes in. So sarcasm and passive aggressive behavior. Is that Sarcasmo ou uma atitude passiva ou agressiva. Basically, someone who, it's hard to do without just giving examples. So, have you ever met somebody, thank you. Have you ever met somebody that's really rude all the time? Já conheceram alguém que é muito rude o tempo todo? Fine, I didn't want that. Ugh, I can't believe you're doing this that way, and why? Always very confrontational. Sempre rude, agressivo, confrontando. They're fighting. Estão lutando. They're afraid to give you their real feelings. Estão com medo de te passar os reais sentimentos. You took the last cookie. That hurt my feelings. I wanted it. Eu queria o último biscoito que você comeu. Era para mim. But someone who is afraid to give you that trust, give you that feeling, is going to attack you. Why did you eat that? I wanted it. A pessoa fica agressiva, vai te atacar por às vezes um motivo besta, né? You guys get it, yeah. All right, the other one is micromanaging. Now the sarcasm and passive aggressive, it's a fear of exposure of one's emotions. É um medo de expor os sentimentos mesmo. That person's had their emotions violated or themselves violated, and now they don't have that trust to expose themselves to that violation again. Eles já tiveram um sentimento ou uma emoção, se sentiram mal, que teve algum problema e ficam nessa posição. Alternatively, second line, viewing emotions as weakness is very common for military. So someone who's been in the military will manifest this because they feel that emotion makes them weak. E no exército isso é muito comum. Você não tem o costume de demonstrar os sentimentos. É como se fosse algo ruim.
né, no exército. And then the last symptom I want to discuss is micromanaging or excessively strict parenting, which I was guilty of both of these. Micromanaging seria uma super arrumação, assim, ou uma forma de ser pai muito restrita com os filhos. Yeah, so Uma pessoa muito having dura kids. e protetiva. So when my kids were more than this far, they needed to be next to me. They were too far away if I couldn't grab them in an emergency. Ela queria sempre que os filhos dela estivessem super próximos. Se eles andassem um pouco, ela já queria que eles voltassem. And basically, as a parent, that was me trying to control as many variables as I could to protect my children. Como pai, né, como mãe, era a forma que ela enxergava que ela poderia proteger e ajudar e controlar os filhos, né, controlar o ambiente. In the military, we keep a tight ship. When you keep things regimented, few things can go wrong, is the theory. E no exército eles aprendem isso, né, que quanto mais controle, menos chance de acontecer alguma coisa errada. Okay, so PTSD in the U.S. military, or the military in general, and I feel like this can really expand out to first responders, especially out here, police and fire, ambulance, anyone who's dealing with a high stress throughout their shift, if not throughout their life. E ela fala que esses transtornos podem vir por vários tipos, né, por acidentes, por explosões e problemas da vida que geram esse estresse, que pode causar esse problema, né? So when you're in a job position, when you're in an occupation that deals with death, you're going to have this survival necessity in your face all the time. It's going to be on your forefront. Quando você trabalha e está sempre lidando com a morte, num trabalho duro assim, você está sempre querendo controlar e... So in jobs like this, running away is not acceptable. So you have to get rid of running. Now all you got left is fight. Você não pode correr, né? Pode ter uma situação e você tem que lutar. Could you imagine sending the army somewhere and they were like, and just ran? Vocês podem imaginar mandar alguém para o exército que na hora do vamos ver sai correndo de medo? So when someone enters the military, they go through basic training, which is the initial training to get you primed and prepared to be a soldier. Quando você entra no exército, você vai para um treinamento para virar um soldado, né? So during basic training, the fight response is honed to an ideal response for military necessity. Can you repeat, please? Yeah. During basic training, durante o tratamento básico, the flight response is eliminated, a resposta de correr tem que ser eliminada. and the fight response is shaped. E a forma de luta, né, a resposta de luta tem que ser moldada. The reaction to stress becomes defend and counterattack. A reação é defender e contra-atacar. Basically, the idea is to retain the ground you have and gain more. A ideia é manter o seu território e ganhar mais. This works great in war because stress can shut you down, and that is not acceptable if someone's shooting at you or throwing a missile. Na guerra isso é bom. Can you repeat, please? It's okay. That reaction is ideal in war. A reação é ideal na guerra. Because, I forgot, it's okay. So, what we want to do, I skipped a slide. No wonder, I was reading it. I'm like, why does that say that? Okay. This is very effective for soldiers during wartime, but when they come home and they get out of the military, they're no longer reacting to stimuli appropriately. Isso é muito efetivo para os soldados durante o treinamento e a guerra, mas quando eles voltam para casa, a coisa muda. And then we talked about this already. The autonomic nervous system is not able to differentiate stressors. So traffic causes the same hormonal cascade that war causes. Como o corpo não consegue identificar os riscos de estímulo,
barulho no trânsito pode ser considerado um tiro ou alguma coisa ruim da guerra. An example of this that I also see in the last two slides, the behaviors that are established and meant to allow soldiers to function in war. Os comportamentos são feitos para estimular e controlar a forma dos soldados reagirem na guerra, né? Cause military members to react wrong. So, for example, if a police officer pulls a military service member over and tries to induce fear by being overbearing or threatening, that will cause a defend and counterattack reaction from that person. E aí, quando eles voltam para casa, até mesmo uma operação policial que pode não ser tão brava, ele causa uma reação muito explosiva, pode acontecer do soldado. Another example is security. Anyone who's trying to impose fear on a veteran is going to elicit this reaction. Se você tentar colocar medo no soldado, você vai ter uma reação sempre. So now we get to how cannabis helps with these symptoms. E agora a gente vai ver como a cannabis ajuda com esses sintomas. Cannabis calms down the sympathetic reaction to stress and allows people to evaluate their environment first. It's objectivity. A cannabis ela ajuda a acalmar esse sistema nervoso, a resposta, permitindo que eles consigam avaliar antes de reagir a cada situação. Cannabis also reduces our tendency for aggression and promotes contentment in one's environment. Diminui as atitudes agressivas e dá uma acalmada. So it says here, relaxes user, reduces perceived environmental stress, i.e. triggers, basically allows someone to see things for what they are. They hear a car backfire, they see that it's a car backfiring. They don't hear a gun anymore. E quando o usuário ele relaxa, reduz a percepção de estresse do ambiente, permitindo que ele consiga não reagir imediato para um estímulo como o de trânsito. In addition, it provides kuleana through cultivation. Kuleana means a loving responsibility. Cria uma responsabilidade de como se eu estivesse taking care, cuidando, né, dos outros também. This process allows the user, the grower, to reestablish trust in something. Esse processo de grow também permite, né, que ele se conecte de novo e ter um senso de autorresponsabilidade novamente, permitindo que quando ele não confia mais nas pessoas, ele no quesito de plantar, ele vai estar colocando a confiança dele na planta, porque ele começa a aprender que a planta vai devolver alguma coisa para ele, ela vai crescer, então ele começa de novo a ter essa conexão de esperar um retorno. In addition, it normalizes the stress reaction and allows military service members to reach out and reestablish social connections. They start to seek out and enjoy the company of others again. Permite que a pessoa, os ex-soldados, possam ter contato com outras pessoas novamente, de criar conexões de confiança com as outras pessoas que eles não conseguiam antes. Over time, similar to exposure therapy, the user is able to retrain their central nervous system response. E com o tempo, essas situações acabam a reestruturar o sistema nervoso para não ter aquele tipo de reação. These are some examples of how my organization helps veterans to recover and retrain out of PTSD. Esses são alguns dos exemplos de como a instituição dela ajuda as pessoas a se recuperarem dos transtornos pós-traumáticos. The primary focus is on 3 factors: cannabis, camaraderie, community service. As 3 áreas principais são a cannabis, a camaradagem, né,
E outreach community seria voltar a participar da comunidade, né? Most people enter military service with a desire to give back to their community. Being hurt or getting out of the military does not take that away and can cause frustration if they're not able to continue to do that. Isso permite que eles voltem a ter contato e eles entram no exército querendo ajudar a comunidade e dar alguma coisa de volta para a comunidade. E quando ele sai do exército machucado, isso não mudou, mas está preso, né? Está meio travado. Oftentimes, a military person who gets out of the military, who is not paying it forward, who's not benefiting the community, feels like a liability to their friends and loved ones. Quando eles saem do exército, às vezes eles não conseguem ajudar, eles se sentem mal, começa a fazer mal para eles. We seek to create an atmosphere where veterans can come together and be heard and discuss how they're feeling without being judged or threatened. Eles, na instituição, criam esse ambiente para que as pessoas possam se conectar novamente e sair desse estresse e ter condições e confiança de novo nas outras pessoas. They can't do this with their families because of the emotional exposure that Mas this com a creates. família fica difícil, que eles não querem se expor às emoções. In addition to the environment, through our monthly meetings, we provide informed answers for people with questions. You might want to do these as I do it. Além do informed ambiente, eles answers, criam outras formas também de atividades. resource referrals to Atividades resource recreacionais. growing supplies, growing assistance and mentoring. E também eles dão suporte para plantação, suporte para aprender, estudar, focado em pesquisa também. If someone's unable to grow, we connect them with someone to grow for them. Se alguém não consegue plantar, eles conectam essa pessoa com outra pessoa que tem mais capacidade no plantio. We offer some recreational activities to allow people to bond together. Assim, também atividades recreacionais para as pessoas terem contato. We help our guys find volunteer spots so they can start giving back again. Ajudam também as pessoas e os soldados a encontrar atividades voluntárias e participar, ajudando a comunidade. These two are particularly important because establishing social ties and creating responsibility are two factors in reducing someone's probability of committing suicide. E essas duas atividades são importantes, que ajudam a pessoa a fugir das ideias e evitar o suicídio. I think I'm about done. All right, so that's basically what we do and who I am. So I want to take questions. É basicamente isso que eles fazem lá para ajudar os veteranos. E se vocês tiverem alguma pergunta. Thank you. Se além desse efeito físico e psíquico, se há também se eles também se arrependem de ter feito parte do exército. She's asking if in these activities, if they have any regrets, because they have some activities. O que você falou? If you after this, beside these good positive effects that they have in the institution, do you think they share that they have any regrets by joining the army? Upon rehabilitation, some of what causes it is people realizing that they caused harm. E dos motivos é exatamente isso. Eles ficam com problemas psicológicos por realmente acharem que eles fizeram mal para alguém ou de alguma forma. So Freud talks about having your ego, or not ego, sorry, your id and your superego.
When they don't match, you have anxiety, or the id and the Ela ego. está falando que Freud falava isso, que quando o id e o ego combatiam, entravam em estresse, é isso? So people go in and they do things that they know are bad. You E kill eles someone. entram no exército, that's eles a person. sabem que eles estão fazendo alguma coisa errada, que matar não é legal, né? In the environment that you're in war, it's necessary. It's Mas survival. durante a situação de Or we're guerra, taught it is. We're taught it is. é situação de sobrevivência, né? Ele não pode ficar pensando muito, senão ele que morre, Oh, né? it gives me goosebumps. Then our service members come home from war, and they realize that, number one, the war is not universally supported. Quando eles voltam, eles percebem que a primeira coisa é que a guerra não é apoiada por todos, né? And that the war has little, if not negative, effect on the people at home that they're trying to protect. E que a guerra tem muito pouco ou nenhum efeito sobre as pessoas em casa que eles estão tentando proteger na comunidade. You can look at it economically simply with gasoline prices in America. We went to war with the terrorists, and now we pay $2 more a gallon for gas. E ela está falando assim que às Or 50 vezes cents a liter. foram para a guerra por causa do petróleo e hoje o gasolina é muito mais cara do que antes da guerra. So they come home and they realize that they're being a bad person while they were trying to be a good person. E aí eles voltam para casa e percebem que eles, na verdade, foram uma pessoa má tentando ser uma pessoa boa. Eles entraram com uma ideia e estão voltando com outra. And so that causes a lot of these defensive Isso mechanisms. dá o trigger, né? Engatilha esses pensamentos, esses estresses pós-traumáticos, né? And they don't want to talk to their loved ones about it E eles não querem conversar sobre isso com as pessoas próximas, as pessoas que eles amam. because then their loved ones will see that they're a bad person. Porque talvez essa pessoa ache que eles são uma pessoa má por ter feito isso. And do they say es todo here? You know, okay. Es todo means finished. So they don't want their family to see that they're a bad person and leave them. Eles não querem que as pessoas próximas percebam e deixem ele. So they come to the meetings and they talk to us. Aí eles vão ao encontro, falam com eles. We have similar backgrounds. We understand this feeling. Eles estão And we don't num judge. grupo que todo mundo se entende, que todo mundo passou pelas mesmas situações. Então, realmente é uma instituição diferenciada por causa disso. And without that judgment, they're able to work through those feelings. E sem esse julgamento, eles conseguem começar a trabalhar esses sentimentos. And they may never share it with anybody else, but the trauma will have eased. Talvez eles nunca compartilhem isso, mas o trauma vai ficar lá dentro. Another common issue for our veterans is sexual trauma, Outra coisa também que é comum é um trauma sexual. which is something men don't like to admit. Uma coisa Yeah. que os homens normalmente não gostam de admitir. So that can be a very alienating and emasculating. Isso pode ser muito alienante e ruim para a Takes away masculinidade, his né? manhood, E yeah. aí tira a masculinidade. So being able to share that with other veterans that have dealt with that they see are still masculine, that man's still a man, it can recover some of that feeling. E percebendo que compartilhando isso com outros homens que têm o mesmo problema, eles percebem que não é o fim do mundo, né? Thank you. Tem mais perguntas? Dá pra falar? Eu vou. Well, I'll try to make my question in English for you. So, Great. you told that in the army they gotta be really tough and something really cold. Yeah, they gotta be strong, and when come back to home, they are different, right? Like some mental issues, and they're aggressive and more rude, right? So, are they open for something like cannabis so easy like that? Because cannabis is something really, it's about, yeah, you gotta be open for that, you know? And if they are feeling really cold and they are, I don't know, having that symptoms, they go to you and the organization open for that? Ela está perguntando como os soldados são muito fechados, muito agressivos,
como que ela vê que eles vêm, se eles têm coragem de se abrir mesmo e falar com ela, falar com as outras pessoas. Se eles, por causa da cannabis, precisa realmente ter uma mente aberta, precisa ter uma abertura, uma coragem, né? Vamos dizer assim. E ela quer saber se, quando eles voltam, como é que é. Tipo, se eles são abertos a experimentar ou se eles são muito fechados. So what we find is that they went to war to protect their loved ones. Eles foram para a guerra para proteger os entes queridos, né? And they still love you more than anything. E eles ainda amam as pessoas mais do que qualquer coisa. So what we have a lot of times is men who desperately want to show that they love their family, desperately want to be affectionate. A maioria das vezes eles estão desesperados para mostrar esse amor. Eles estão desesperados para as pessoas aceitarem eles como eles voltaram, né? But they don't feel safe. Mas eles não se sentem seguros. So they want to be able to do that, and they will seek something that works. Eles just have to querem open the door. tentar e vão buscar alguma coisa que funcione. I took pills for almost 10 years. E para ela tomou pílulas antes, né? 10 anos antes. 85 pills a day. So 85 I took a pílulas lot of por the pills that dia. have been on the slides, and I was really mean. E ela era muito malvada really naquela mean. época. Because I was a single mom and my kids needed me to be strong. Ela era solteira And pay bills. e ela Yeah, tinha I que know, cuidar right? da Like crying and família, everything. pagar as contas, cuidar dos filhos. So it made me a warrior for my children. Ela virou But uma what they guerreira needed was a mom. para os filhos. They didn't Mas need eles a warrior. precisavam de uma mãe, não de uma soldado. So getting cannabis allows us to be ourselves again. And I do find that people are open to it and they do want it because they do still love their friends and family. Oh yeah. And that's why they're trying everything, because they want to be better. Eles estão tentando, né? Eles querem, e permite que isso, o uso da cannabis, pelo menos com ela, permitiu que ela voltasse a ser quem ela era e passar por aqueles danos de pílulas. If you want your best chance at introducing something like cannabis, you should start with something edible. E Just because it se você doesn't tiver coragem e quiser começar, ela indica que as pessoas comecem pelos edibles, que são as comidas com os comestíveis, né? Comidas com CBD ou com THC. Smoking is stigmatized, very, very Fumar é muito stigmatized. estigmatizado, né? Então comer é um pouco mais leve, uma porta de entrada aí, vamos dizer assim. They don't want to be a hippie yet. Eles não querem ser um hippie fumeta. They will. They will. Porque eles vão parecer. So introducing full spectrum oil, Rick Simpson oil. Apresentando o óleo good Full option. Spectrum, Rick Simpson, também junto com os comestíveis. So I did mention earlier that it's basically impossible to overdose from cannabis. Ela estava falando, né, antes que é praticamente impossível de ter overdose de cannabis. However, I do want to mention that with stress disorders, high THC can cause paranoia. It can cause anxiety. Devido a cannabis, num caso de 22%. transtorno pós-traumático, o alto THC pode sim liberar situações psíquicas como psicose, né? Ter algum surto, alguma coisa com o alto THC enquanto você tem o transtorno pós-traumático. And we find that happens most often when THC goes over 22%. So E normalmente it é is a high sempre number. quando o THC é acima de 22%, ou seja, bastante alto, né? Okay. Any more questions? Mais alguma pergunta? No. No. Awesome. Thank you so much for having me here. I'm so happy to be in your country, and I just really appreciate all of you guys being here all day today to learn about a plant that saves people's lives. I'm so Ela está thankful muito for you. agradecida de estar no Brasil, muito feliz pelo convite e muito feliz por ter visto um evento desde as 8 da manhã, que foi a hora que a gente chegou até agora, com pessoas para falar sobre uma planta que salva vidas. Valeu!